Martins informa. O nome desse primeiro tempo será de 3 minutos. Parece que eu fui cego mesmo. Eu olho na televisão e falei, caraca, Thiago, né? Mas no momento ali, você tem a sua convicção. Você tá vendo o que aconteceu no jogo. Em determinado momento, eu olhei para um lado. Na hora que eu volto para aquele jogador na minha frente, são decisões que a gente toma inúmeras vezes na carreira, Vanderlei. Eu já fiz aquele lance na minha cabeça centenas de vezes. Por um determinado momento, eu olhei para um lado, olhei para o outro. E também, eu vou falar o que eu falei na entrevista pós-jogo, e pra gente morrer esse assunto e falar da minha vida, falar de outras coisas e tal. O que acontece? Tudo que a gente quer naquele determinado momento é alguém que salve a arbitragem. Muito foi questionado da minha arrogância, da minha prepotência, de não ter escutado outras pessoas. Em nenhum momento, Vanderlei, alguém chegou pra mim e falou assim, Thiago, não foi esse jogador, foi outro. Os próprios jogadores da equipe adversária me apontavam o jogador que eu expulsei erroneamente. Os jogadores faziam, e eu não quero isso também, elevancar isso. São coisas que cada um está defendendo o seu prato de comida. Entendo perfeitamente os jogadores quando estão mais exaltados. Era um clássico, um grande clássico. Mas ninguém em nenhum momento chegou, respirou e falou, Thiago, não foi esse jogador. Se tivesse isso acontecido, minha carreira estava normal, seguia, e era tudo que eu queria naquele momento. Falar que eu tive convicção numa coisa que eu errei é estranho, né? Mas eu olho, tá o jogador ali, eu fiz isso a minha vida desde os 17 anos, sou um amarelo e um vermelho. Só que naquele momento, numa fração de centésimos de segundos, sem recurso, sem nada, eu apliquei pro cara errado. Sem VAR. Sem VAR. Se o VAR tivesse lá, hoje eu talvez não estaria dando essa entrevista para vocês. Eu não tenho essa pretensão de apitar Corinthians e Palmeiras lá novamente o ano que vem. Claro, um dia se acontecer e se eu merecer fazer isso novamente, porque tudo é merecimento, lógico. Mas como você falou de erros, o jogador de futebol, ele erra um pênalti, na quarta-feira ou no domingo ele tem chance de fazer o pênalti de novo. O árbitro tem toda esse zelo, essa preocupação de se afastar um pouco, fazer um trabalho psicológico que foi feito comigo através da Federação Paulista. Então, o que você quer normalmente depois da agredir é apitar outro jogo na sequência. Eu queria, se pudesse, apitar no outro dia, porque eu já tinha feito grandes jogos antes. Aquele não foi meu primeiro Corinthians e Palmeiras. Estava sendo o segundo. Eu fiz um ano anterior, na semifinal, foi para os pênaltis, na mesma casa do Corinthians. Então, o que eu queria era apitar de novo. Infelizmente, na arbitragem não é assim, e entendo o sistema de não ser assim. Para preservar o ar, para preservar aquilo, porque um erro de arbitragem, e às vezes ele não é tão perdoado como é de um jogador. O dano pode ser maior, né, por causa de um erro. Mas eu tenho vontade sim de fazer um Corinthians e Palmeiras novamente. Um grande clássico paulista. Eu me preparei a vida inteira para isso. A vida inteira, desde lá do amador, que eu tô falando que eu pegava o ônibus, tal, eu me preparei para um Corinthians. Aconteceu? Aconteceu. Mas eu já tive outros jogos, eu fiz semifinal de Copa do Brasil, eu já fiz Flamengo e Inter no Maracanã, eu já tive essa experiência. Eu gostaria sim de um dia poder fazer, não precisa ser amanhã, não precisa ser daqui a um ano e tal. Mas se eu merecer novamente e as pessoas tentarem entender que o árbitro é ser humano, que ele é passível de erro e que ele pode reconstruir a carreira novamente, por que não? Eu batalhei muito para estar naquele Corinthians e Palmeiras. Né? Eu não foi da noite pro dia, o pessoal da federação falou, vamos colocar o Thiago lá e ver que dá. Jamais fariam isso. Mas eu gostaria sim de fazer novamente, quem sabe um dia, e voltar a apitar grandes jogos. Os erros vão acontecer de novo? Acredito que sim. Não tão pesado como foi aquele? Sim. Acredito que eu posso errar um pênalti, posso errar uma falta. Pode acontecer com todo ar. Como vai acontecer ontem, vai acontecer amanhã, porque os erros acontecem como o erro de futebol, o erro na vida, o erro, como eu falei na entrevista pós-jogo, os erros acontecem na vida da gente, né? E quem sabe o ano que vem eu apite novamente, não precisa ser, mas que eu possa voltar um dia a apitar o Corinthians, voltar a apitar o Palmeiras, Santos, São Paulo, Ferroviária, Marília, quem quer que seja. Eu tô fazendo isso. E vou fazer por merecer novamente voltar a apitar grandes jogos. Eu não falei da minha mãe, da perseverança, da vontade. Isso não morre no ser humano. Isso está no meu sangue. Isso é o que eu gosto de fazer. Gostaria que as pessoas entendessem esse momento da pessoa que batalhou a vida inteira para ser um profissional e chega e quer continuar. É isso que eu quero. Uau!